Terceira edição do Samba no Pé e Direito na Cabeça. Muito boa noite a todos. Para mim é uma imensa satisfação estar iniciando esse projeto. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência na internet, aos professores que estão aqui hoje, e eu vou nomear os músicos que hoje vão dar o brilho que o direito precisa através da música, essa sensibilização por uma das manifestações mais importantes da cultura popular. Zuca, que está no violão hoje, excelente violonista que aceitou o nosso convite, Alexandre Lemos, da Cara Black, Anderson Moreira, uma salva de palmas para eles, Graça Garcia, compositora, Norma Souza, também cantora. Do meu lado direito, Ricardo Aroni, professor, coordenador do grupo Prisma e da aula na PUC, na Faculdade de Direito, autor de diversas obras, publicadas pela Livraria do Advogado e advogado também. E esse carnavalesco querido também, o Adelmo Moraes, uma salva de palmas para ele. Ele que é historiador, advogado, radialista e tem um sentimento muito assim presente, a ligação dele com o samba é muito presente, então esse diálogo que nós já pela segunda vez estamos trazendo os dois aqui para fazer esse debate vai nos elucidar com muita sensibilidade, que é o que a gente está tentando desvendar aqui. E o que eu tinha falado antes para o público e que para nós aqui é um desafio, é fazer com que essa metodologia seja um crescente, né? Então a gente espera que o público da internet também participe, questione, colabore, e vocês também, agradecendo a família Pinheiro, que são os nossos fotógrafos, e ao cinegrafista Arthur também, que está aqui presente. Nós vamos iniciar então, e ao Silvio Leal e Silvio Aquino. Silvio Aquino, eu preciso fazer uma referência, ele é presidente da Associação dos Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul, representando hoje a associação. Para nós é uma imensa satisfação, Silvio, estar contando contigo aqui, e eu quero que nos próximos debates a gente vai estruturar, eu quero que também esteja aqui no palco falando, retratando essa realidade de como é encarado o carnaval. Outro membro da JUSEPEG chegando também para nós, muito obrigada pela presença. Então vamos dar início às nossas práticas. Muito obrigada, professores, obrigada pela presença de vocês. Posso dar o Silvio vai tocar o pandeiro, mas eu vou tocar devagarinho aqui. Nós vamos começar agora interpretando a música Favela, que é uma composição de Arlindo Cruz, Arci Marques e Ronaldinho, e ela é interpretada pelo Exalta Samba. Favela,
iniciar então esse nosso primeiro bate-papo, passando a palavra para o professor Ricardo Aroni, agradecendo aos músicos, e vou convidá-los também a sentar ou ali nos sofás. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de vocês dois hoje aqui, e todo esse improviso que a gente faz e que o público assim tem colaborado muito para entender, né, que o que a gente está fazendo aqui hoje é quebrar paradigmas. E Ricardo, sem dúvida, tu tem me ajudado a fazer isso. Assim, isso é uma coisa que a gente sabe que a academia nem sempre está disposta a fazer, que o tradicionalismo ainda é uma grande barreira que a gente enfrenta, mas que tu, dentro do Grupo Prisma e dentro da universidade, e aqui, quando também está estimulando um despertar diferente para o ensino, para mim é um motivo de muita honra para o jornal. E eu agradeço novamente, agradeço aos músicos que tanto me toca poder contar com eles, Graça, Anderson, Alexandre, Zunca e a Norma. Então, assim, a gente está muito feliz, e agora eu vou passar a palavra para a gente poder desfrutar do conhecimento de vocês e poder depois levar esse bate-papo para o público também. Querida, em primeiro lugar, a primeira pessoa a ser saudada aqui tem que ser a Carmela, né, por essa iniciativa. E eu vou até, não quero me repetir do primeiro evento, né, do quanto é saudável esse tipo de ruptura, né, e o quanto eu acredito que a questão de rompimentos paradigmáticos são fundamentais. Nesse sentido, até tu escolheu abrir com um samba do Arlindo, vem no mesmo sentido, né, um compositor que chegou no samba para trazer efetivamente um olhar diferente, né, sobre a própria estrutura harmônica que o samba tradicional trabalha. Mas, vindo para o nosso ponto, né, muito feliz a música, né, e em especial com a temática que ela traz, favela. Favela, de onde que vem o termo, né, favela? Vamos começar, né, por aí para o nosso approach. Favela é um termo que nos acompanha desde o início da nossa república, né? Por incrível que pareça, o termo vem de uma plantinha chamada favela, que havia num morro que todos conhecem da história, que é o Morro de Canudos, embaixo do qual havia o arraial, feito por Antônio Conselheiro, naquele primeiro movimento que a gente conseguiu ter na República, um movimento extremamente libertário, né, que foi Canudos, e que as forças oficiais, né, da então recém-formada República, ainda na República da Espada, que se alternava entre Deodoro e Floriano, né, prévio à nossa República do Café com Leite, vai enfrentar como uma questão de estranhamento nacional. É um projeto de mundo completamente diferente do liberalismo aristocrático agrário que se instala num Brasil ainda colonial, que vem do Segundo Império, né? Entrando no modelo liberal de Estado mínimo, fundamentalmente capitalista, ainda fundada numa economia do café, principalmente, né, recém saindo da exploração do cacau e da cana-de-açúcar para entrar para dentro do café, já dentro de uma economia global. E Canudos era um desafio para esse novo gigante que haveria de se erguer como o Brasil, essa promessa republicana que foi feita. Pois bem, ocorre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, todos nós conhecemos a história. E quando as tropas republicanas voltam ao Rio de Janeiro, o Estado não tem dinheiro para pagá-las. Não há soldo. E, portanto, se instalam num morro que se projeta diretamente para frente do Catete e adotam como nome
Aí passa a ser chamado de favela, porque eles vêm lá de Canudos, onde tinham as plantinhas que cobriam o morro, que se chamava favela, e passam a se encarar como os favelados, que ali estavam como soldados do Brasil, que ali iam ficar de frente para o Estado até receberem o seu soldo. Nasceu o Morro Santa Marta, assim, né? A primeira comunidade do Rio de Janeiro, que depois vai se chamar, como todos nós conhecemos, favela, né? Como vocês podem ver, a história muda, mas em larga medida se repete, né? Cria um espaço de uma navalha econômica social, e a gente, nesse ponto, com a favela, nós somos muito pior que qualquer apartheid sul-africano, né, que tinha cerca. A nossa cerca é econômica, né? A nossa cerca é invisível, e dentro do direito se projetava tradicionalmente como um direito que só andava no asfalto, que portanto era incapaz de qualquer prospectividade off-road, né? Não subiria o morro jamais, né? E para esses que ousavam então cruzar essa fronteira invisível para fora da favela, havia um outro direito, que não o direito do mercado, chamado direito privado, o direito civil, o direito mercantil, que era sim o direito penal, né? Profundamente reeducativo, né? E que, portanto, criava, né, amplificava esse espaço de ninguém e devolvia, logo depois dessa purificação social que haveria nas penitenciárias do Estado Nacional, ele seria reinserido, então, naquele vácuo, aquele mundo de ninguém, que seriam de volta, então, a favela, né? Então, delinquir, marginalizar-se, estar à margem, estar fora, não havia problema, desde que estivesse lá. Bom, o problema dessa ótica nós vimos quando, a partir de vários discursos repletos de siglas, as quais as UPPs estão sempre presentes conosco, né? Nós vimos que o Estado teve que voltar a aprender a subir o morro para reinserir toda uma faixa social, que na verdade é a grande camada da população brasileira, que não tem cor, né? Que não tem credo, né? Que é Brasil e que constituiu o Brasil, num Brasil que só conseguiu se reconhecer como tal quando viu que ele não era nem América nem Europa, que ele não era nem índio nem português, e portanto se reconheceu caboclo, se reconheceu mulato, mestiço, né, para não ser estrangeiro no seu próprio solo, como muito tentou fazer na favela, né, estrangeiros no seu próprio terreno, ou num não terreno, num não mundo, num não espaço, vivendo um não direito, num não Estado. Hoje, né, temos todo esse processo de reinserção. Esse processo, é claro, não tem uma marca de um governo, de uma política definida, mas um núcleo muito claro que se prospecta a partir da Constituição Federal de 1988. Ali nós tivemos uma clara guinada, talvez para os mais jovens isso seja muito difuso, mas para nós que vivemos outras épocas desse mesmo Brasil, principalmente um Brasil de segmentação social muito forte, né, e que reproduzia a sua miséria de um modo sem, né, controle, é um Brasil irreconhecível hoje em dia, à luz daquela moldura que se projetou no nosso início de república. Mas, sem dúvida, se isso denuncia uma profunda mudança que foi feita na alteração da sociedade brasileira, que talvez até fique até mais clara quando a Carmela puxar o senhor presidente, a gente vê que aquele que fala na letra às vezes poderia ser o próprio presidente que outrora exerceu, e às vezes a letra fica como um flamingo meio sem pé, né, com um pé aqui, outro ali, né, parece estar falando de um lugar que é meio absurdo. A gente vê que a gente conseguiu virar muito, mas que muito, sem dúvida, há ainda para ser feito, né? Se hoje a gente consegue
olhar nos olhos de um outro Brasil, essa mesma mirada apresenta no fundo dos olhos desse Brasil que ainda não amadureceu do seu todo, né? Apresenta também aquele olhar da criança que no fundo tem muito de esperança a alentar um coração que sonha com mais do que racionalidade para enfrentar esse tipo de mazela. A gente dividindo o microfone, eu vou passar a palavra para o Adelmo e agradecer ao Leandro Rosa, que chegou aqui, da Zamba Vem, e a gente vai interpretar, então vamos te chamar aqui depois, se puder ficar aqui já à frente, nós já vamos começar daqui a uns... O Adelmo vai fazer o comentário, né? Não, pode fazer que a gente ainda tem um tempo. Então, passo a palavra para o Adelmo. Obrigada, Adelmo, por ter vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Prezada Carmela, senhoras, senhores, (19 de abril de 2011, dia do Índio, dia do aniversário de um dos ser vivo, de uma lembrança fantástica do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, e também do rei Roberto Carlos Braga. E ontem, Adelmo Moraes. Mas, gente, obrigado. Professor Aroni acaba de nos dar uma aula. E ele começou lá no término do Império, passou pela República, passou pela Café com Leite e veio chegando. Agora, os senhores observaram uma coisa. Primeiro, parabéns a todos. Quem, na pré-véspera de um feriadão, e feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo, jogo do Internacional pela classificação na Copa Libertadores da América, largaram tudo isso, estão aqui, parabéns. Isto é querer entender alguma coisa. E quando a gente ouve, professor Aroni, me deem licença, voltei nos meus velhos tempos, recordei os bons momentos. Agora, por favor, olhem, observem a letra aqui, ó, de Favela. A composição de Arlindo Cruz, Assir Marques e Ronaldinho. Eu já perguntei de cara, qual dos Ronaldinhos? Aí o professor Aroni me disse, é aquele que traiu a massa gremista aqui, é aquele próprio. Nem toda maldade humana está em quem porta um fuzil. Tem gente de terno e gravata matando o Brasil. Não sou eu, por favor, tá? Não sei nem por que apareceu essa tal de gravata vermelha, mas trabalho é trabalho. Quando a gente vem direto, tem que encarar. Meus senhores, conforme o professor Aroni fez as colocações, nós passamos, ele passou por onde passou. Do início do Império, do término do Império, passando pela Primeira República, pela Segunda República, a famosa República Café com Leite, aonde São Paulo e Minas Gerais predominaram, fizeram com que a própria favela surgisse. Isso já foi falado. Então o professor Aroni me parece que apanhou maravilhosamente bem esta colocação. Entendo esse mundo complexo, favela é minha raiz, sem rumo, sem tino, sem nexo e ainda feliz. Os senhores pararam para pensar na profundidade da colocação dos poetas? Entendo esse mundo complexo, favela é minha raiz. Sem rumo, sem tino, sem nexo e ainda feliz. Isso tinha uma profundidade a toda a prova. Qual foi a participação do Ronaldinho nessa música? Na letra não foi. Na harmonia não foi. Foi no pandeiro. Na caixinha. Não, no tantã. Isso é pode. Minha gente, em se tratando de profundidade, a música toda não consta aqui a data, o dia, mês e ano da sua composição, poética principalmente. Mas isso aqui serve e é válido para qualquer época e a qualquer momento dentro desses Brasis que nós temos.
Por que eu coloco no plural esses Brasis? Porque nós temos um Brasil no sul, nós temos um outro Brasil no norte, nós temos um outro Brasil bem piorado lá no nordeste, e nós temos um Brasil complexo, recheado. Aliás, eu vou usar uma palavra, um palavreado até chulo, um Brasil entupido de sulistas, de nortistas, de nordestinos, que é o Centro-Sul. Agora lhes pergunto, o que narra o poeta não é atualidade? Exatamente a qualquer época que nós quisermos dizer alguma coisa em prol de Brasil, pega-se essa letra, está aqui, está escrito: favela que me viu nascer, só quem te conhece por dentro pode entender. Nós temos, eu acho que o povo mais calmo, mais social, apesar dos pesares, eu sei, professor, que de repente alguém vai me dizer assim: não, Adel, estou matando gente ali, tiro, facada, paulada, pedrada, não sei. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Por que não iria acontecer aqui? Uma população de 190, quase 200 milhões de habitantes. Claro que existe. Mas perante uma população, um total de população, o que ocorre é ínfimo. Não é tão significante, tal qual a população, porque tem outros países com bem menor população e que os índices de criminalidade também são intensos e até muito maior, proporcionalmente. Então, dentro dessas circunstâncias, observa-se que a própria letra da música, ela poderia narrar tranquilamente aqui a tristeza que nós vivemos. Porque cá para nós, quem viveu que nem eu, no centro de uma favela, quem conhece bem o interior de uma favela, o dia que sai de lá não quer voltar nunca mais. Mas, meus senhores, brasileiro não pensa assim. O brasileiro se enche de orgulho, canta em prosa e verso aquilo que ele viu, que ele viveu e o sacrifício que passou. Ele faz do seu sacrifício, ele faz da sua tristeza, ele faz dos seus problemas e faz das suas dificuldades a sua alegria. E ainda faz samba, e ainda faz festa, e ainda canta em prosa e verso, declama e sai para a rua dizendo que ele é feliz. Feliz somos nós que temos uma Carmela que nos proporciona tudo isso. Muito obrigado. Obrigada, Adel. Mas isso aí não acontece sem o nosso movimento, né? Vocês saírem de casa, os músicos, que agora eu vou convidar para novamente aqui a gente está interpretando mais uma música, e a quem está assistindo aí na internet também, que nos dá essa audiência. Vou convidar então vocês, Leandro, vamos fazer a interpretação. Eu acho que o Anderson, vamos ajudar o Alexandre, então eu já vou apresentar Leandro Rosa, uma salva de palmas para ele. Obrigada por ter vindo. Deixa eu botar a música do Leandro aqui. Tem o microfone, Leandro. Tá aqui. E enquanto isso eu gostaria de contar uma experiência rapidamente que eu tive agora visitando com o Comando Selva, o Marcos Vinícius, mais conhecido como MV Hemp, e Cassiano, que é do movimento cultural, a favela, a comunidade, né, do Arará, lá no Rio de Janeiro. E a gente conheceu muito esse retrato que o Adelmo e o Ricardo falaram, e que vocês podem ver uma música chamada Quem Foi Que Atirou, do B2, o nome dele, e é do Arará, ele é do Arará. E enquanto eles vão falando, ele só um pedacinho. Será que essa sociedade não compreende, repreende e apreende, matando o inocente, deixando um rastro de sangue desse povo, tomando Red Label e rindo da cara da gente? Morre o filho da Cissa, da Dona Cristina e da Dona Rosa, e a nossa sociedade vai batendo pau, com falta de oportunidade, com falta de informação.
Então essa música se estende, é uma música que é lá da comunidade do Arará, do Rio de Janeiro. E Arará? Red Label, como é que é o nome do whisky? Então, pois então, mas então, o que ele quis dizer é que essas pessoas estão, não sei qual é o nome do whisky, mas ele mencionou o nome de um whisky e para retratar essas diferenças sociais. O nome dele é B2 e a música é Quem Foi Que Atirou, se foi polícia ou traficante. E meu abraço para eles, vai para que eles vão estar assistindo essa filmagem. E agora, nossos intérpretes aqui e compositores da música, que foi o Leandro, Vou Morar na Lua. Seja bem-vindo, Leandro. Boa noite, para mim é um prazer enorme estar aqui nesse projeto diferencial, né? Que trabalha a música, poesia com direitos. Muito obrigado, cara. Sabe que eu moro na rua 0, no beco 23. Que eu sou da pavirada, que da madrugada eu sou freguês. Que eu tenho a pele preta que é de cor brasileira. Preta, preta. Eu subo e desço o morro pra buscar um saco de feijão. Que o amparo doador como se fosse só mais um dia. Cheio barriga dos meninos pra não pensar em rebeldia. Vou morar na lua, eu não vou voltar. Vou morar na lua, eu não vou voltar. Vou morar na lua, não quero voltar. Sabe que eu moro na rua 0, no beco 23. Que eu sou da pavirada, que da madrugada eu sou freguês. Que eu tenho a pele preta que é de cor brasileira. Preta, preta. Eu subo e desço um morro pra buscar um saco de feijão. E o amparo doador como se fosse só mais um dia. Cheio barriga dos meninos pra não pensar em rebeldia. Vou morar na lua, eu não vou voltar. Vou morar na lua, eu não vou voltar. Vou morar na lua, não quero voltar.
do Alexandre. E eu acho que essa música, e agora voltando aqui para o nosso debate, e só antes de iniciar o debate, MySpace é myspace.com/zambabem, né? E o site é www.zambabem.com.br. Pessoal que quiser conhecer mais o trabalho, depois pode acompanhar. Acho que essa música também veio ao encontro, né? A gente ficou pensando, mas essa música reflete. Mas eu vou dizer a opinião, assim, quando eu conversei com os meninos e falei com o Leandro sobre a ideia da música, eu pensei num tema que o major lá do Presídio Central, o Robinson, que vai também poder assistir isso na internet, ele comentou comigo a dificuldade que tem os moradores de uma favela, de uma comunidade, como preferirem, de terem um CEP, de terem o nome de uma rua, né? Então, o fato de a gente poder não ter vergonha de dizer que mora na Maria Degolada, né? Quanta gente deixa de dizer onde é que mora por vergonha do lugar onde mora, né? Ou que tem um estigma social, às vezes, né? Pela violência retratada no cotidiano que infelizmente a gente reconhece que existe, né? Ou que morem lá não sei, em outra comunidade, que seja no Rio de Janeiro, no Arará mesmo, né? Por que não? Então eu passo a palavra para o Adelmo começar e depois para o Ricardo, só ressaltando que, como o professor Aroni, como o professor Adelmo falou, a favela tem muito mais do que as pessoas veem, do estigma que se vê, que por mais que exista esse grau de violência que a gente vê, eu tive a oportunidade de presenciar a entrada do BOPE no Arará quando eu saía e vi uma troca de tiros e eu fiquei mais com medo do BOPE do que do traficante que eu conheci, então, do chefe do tráfico. E é uma... Não consumi também, mas eu acho que assim... eu acho que a realidade é o seguinte, é que tu vê na imagem, às vezes, de um chefe do tráfico, uma imagem de uma pessoa, de um pai, que um menino que acaba entrando para o tráfico não tem, de um paternalismo que às vezes é necessário, que é importante também que o Estado dê suporte a esses jovens, a essas famílias que são menos favorecidas, ou que deem estímulos e condições para que essas pessoas tenham condições de crescimento, que é isso, né? A ensinar a pescar. Então, ao mesmo tempo, só já vou passar a palavra para encerrar essa experiência do Arará. No meio da violência, do tráfico, de todas as coisas que eu pude ver, eu vi uma biblioteca de primeiro mundo baseada na Colômbia, dentro dessa comunidade, só livro de primeira, e eu fiquei muito feliz de que o Estado, apesar de estar entrando com o BOPE para querer dominar território como se a gente estivesse em tempos medievais, né, que é uma violência, um estupro contra o morador da favela, que não tem nada a ver às vezes com o traficante. Eu acho que o fato de ele implementar uma escola dentro de uma favela já mostra que ele está tentando resgatar um sentimento, um valor do Estado que antes ele não tinha, né? E agora eu passo... Por isso que eu dei meu... Eu falei essa experiência porque eu quis assim, dizer por que eu escolhi essa música. Então, Leandro, é isso que eu vejo na composição de vocês, e acho que a gente tem muito a explorar nas músicas e valorizar o músico gaúcho. Adelmo, seja de novo com a tua palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Leandro, primeiro, parabéns. Vou morar na Lua, eu não vou voltar. Vou morar na Lua, não quero voltar. Ela sabe que eu moro lá, Rua 0, Beco 23. Que eu sou da pá virada, que da madrugada eu sou freguês. Eu também sou. Ela não é dragão, né, Leandro? Só porque tu quer levar pra Lua, com esse São Jorge, Mas a interpretação, quem ouve ou quem ler, que nem eu acompanho lendo e há pouco ouvi, tem uma interpretação dúbia. Dúbia no bom sentido. Dá para a gente entender a Lua como Lua. Eu não sei se foi isso, não diz. Eu não sei se foi isso que você quis dizer. Agora dá para entender a Lua como o alto do morro da favela, por ficar mais próximo. E mesmo lá no alto do morro da favela, estando mais próximo,
eu não vou voltar ou eu não quero voltar. Por que será? É o problema da chamada discriminação a nível de Brasil. E eu acho que você apanhou muito bem no momento em que ela sabe que eu moro na Rua 0, Beco 23. Olha, falar em Rua 0. Será que não... vereador que ganha uma fortuna de grana mesmo dentro de uma favela não teria um nome de qualquer Zé da Silva para botar? Precisava ser Rua 0. Por favor, né? E nós pagamos esses parlamentares municipais. Dê um nome. E que nem disse a Carmela, dê um CEP. Para que com dignidade a pessoa possa dizer: eu moro na Rua Zé da Silva, número 422, CEP tal. Eu quero e tenho a pele preta, que é de cor brasileira, que eu subteço o morro para buscar um saco de feijão. O que nós falávamos da favela antes. Observem a sequência. Se nós estamos mesmo que lá, nós não estamos tão tristes assim e ainda estamos preocupados em fazer o bem a alguém, não interessa quem. Que amparo doador, como se fosse para mim só mais um dia, como se fosse só mais um dia. Encher barriga dos meninos para não pensar em rebeldia. Esta obrigação não deveria ser da população. Esta obrigação não deveria ser nossa. Esta obrigação tem nome. E pessoas. Os governos que nós elegemos, municipal, estadual e federal, a responsabilidade é de quem? Agora, passem de carro, passem de ônibus, passem por qualquer cruzamento, por qualquer semáforo, não de Porto Alegre, qualquer cidade do país. Estão ali, quando não fazendo aqueles malabares, ou, eu não digo pedindo, mas achacando. E aquilo proporcionou o quê? Que outros meliantes mal intencionados se utilizassem destas próprias crianças para não pedir e sim assaltar. Porque aonde se deixa o vidro do carro aberto, aonde se deixa as senhoras que deixam a bolsa em cima do banco do carona, estão pedindo para ser levados. Eu, João Pessoa com Venâncio Aires, na frente do Cinema Avenida, há questão de uns 2 anos atrás, braço na lateral, na porta do carro, fecha o semáforo e eu fui obrigado a parar, lógico. Passam 2 rapazes e um passou lá simplesmente fez isso, ó. E eu vou sair, deixar o carro no meio da rua para correr atrás, não posso. Perdi. Sabe o que eu faço? Eu vou lá no Paraguai buscar relógio em 30 pila agora. Porque não dá pra gente marcar bobeira. O Adão está se fazendo. O doutor Adão tem tanto prestígio que quando ele para na sinaleira, o pessoal que vê, é tudo do Circo de Soleil. Mas, meus senhores, eu acho que a colocação poética e que o Leandro consegue deixar a interpretação a critério de quem ouve. A isto se chama poeta e um excelente poeteiro. Parabéns. Professor Ricardo. Grande professor legal. Bom, eu, ainda mais diante do autor, eu, um existencialista, não ousaria fazer alguma metafísica da presença e dizer assim, o Leandro, quando escreveu isso aqui, quis dizer. Né? Quem lê, reescreve, por óbvio. Mas, até diante do que a gente colocou no tema passado, que tem uma identidade profunda com esse, e com o que o professor Adão colocou antes, eu até sentiria muito esgotado se eu fosse explorar a ideia da sintaxe da música. Então, me permitam explorar um outro lado que eu acho que essa composição do Leandro puxa.
E me permitam puxar um autor da década de 60, o antagonista do Guy Debord, que trabalhava na Sociedade do Espetáculo, que na área da comunicação, portanto, a área do professor Adelmo, que é o McLuhan. McLuhan, talvez prevendo o que viria na frente com a revolução da internet, ele tem uma frase da década de 60 que para mim é marcante e para mim remodela todo o movimento pop que abre na contracultura dos anos 60, que desde o É Proibido Proibir até o movimento hippie, até o Woodstock, que é o meio é a mensagem. Bom, nós falamos de fronteira, falamos de miscigenação e falamos de favela. Não tem nada mais fronteiriço do que algo que foi impresso pela Black Hill no começo, emerge com Tim Maia, que é um próprio núcleo de fusion mais forte, eu acho que nasceu na estrutura da música popular, que é o samba rock, né? E a opção autoral do Leandro, sem dúvida, por dialogar o que dialoga num samba rock, nunca é uma opção neutra, né? E, portanto, já é uma fala à margem. Uma fala maldita, portanto, que se auto-marginaliza e se põe num espaço de fala maldito para se evidenciar, não é? Nenhum de nós aqui consegue definir o que é liberdade, né? A não ser quando ela está ameaçada, né? Pois bem, aqui o que a gente pode ver é os recônditos da alma do artista sitiar, né, um espaço de pensamento a partir de uma opção de estilo, ou seja, o meio é a mensagem, né? O ar caboclo, o ar estrangeiro, o ar mestiço da fala dentro do samba se deu a partir dessa escolha, do samba rock, né? Como falar do ápice do que é de mais Brasil com a influência do que de menos Brasil é, e fazer o mais Brasil disso, né? Fazer vibrar na lata, né? É o que efetivamente eu sinto aqui. Então, para mais do que a letra, né, a gente pode dizer que a opção, né, de composição já fala por si só, né? O que é natural do samba rock, aonde a primazia de um swing e outro, né, para dentro do próprio samba, prepondera muito mais do que a própria letra, né? Senão Fio Maravilha nunca seria sucesso em lugar nenhum, né? Convenhamos, né? Por que é? E é genial. É por isso, né? Então... Eu não quis propositadamente, né, pedir a opinião do autor, porque primeiro eu queria ouvir os professores, mas, Leandro, se tu puder levantar e falar aqui no microfone, como é que foi essa composição aí? E o que te refletiu nisso que eles falaram agora? Bom, o Cabelo deixou meio em mais lençóis aqui, porque quando a gente... Brincando, Cabelo, quando a gente escreve, a gente escreve com uma intenção, como eles mesmo disseram, e quando a gente lê o que a gente escreveu, a gente começa a interpretar outras coisas, né? Mas era um desabafo. Era um desabafo não meu, no caso, mas ou pode ter sido meu também, em algumas horas, de a gente não ter esse espaço, né? Esse espaço de se colocar aqui na Terra, não só como rua, mas de onde a gente se encontra, entendeu? Ali fala em várias coisas, tendo pele preta, sabe? Não tendo uma rua, um endereço, gostando da noite, que é uma coisa muito discriminada, aquele músico que vive na noite, ou até mesmo um advogado que é visto na noite em bares tomando, entendeu? Ele já é, o Antro da Noite, ele já é meio discriminado por si próprio, mas só que, porém, é onde muitos músicos vivem e tiram o seu pão, que é o nosso caso hoje, né? Que é o meu caso hoje. Então, que não gasta o seu dinheirinho e leva para casa, né? Enfim, então eu quis dizer mais esse lance assim, de tu olhar para onde tu vive e às vezes não encontrar o teu espaço ali, certo? E aí tu subir para a lua. Acho que é mais ou menos isso aí. Que no fundo é uma coisa kafkaniana, né? Do Kafka, especificamente na Metamorfose. O fantástico da Metamorfose é o Blazak, né? O personagem da Metamorfose
O momento em que ele está mais humanizado na história é quando ele se transforma no inseto, né? O mal definido como uma barata, não é uma barata, tá? Para quem não, né? É quando ele é mais reconhecido pela própria família, pelos filhos, né? Como o momento mais humano dele, né? Quando ele não é o homem, né? Ainda, parabéns, que grande lançada da Carmela agora. Ouviu? Opiniões. Se abalizada, não sei, porque quem fala o que escreve é o autor. E eu acho que você deu a maior dentro nesse exato momento de pegar a palavra dele. Aí eu pergunto, pelas opiniões daqui, concordas? Beleza, muito obrigado. Obrigada de novo. E eu quero chamar novamente aqui os músicos para a gente interpretar agora uma música da Negritude Júnior, que é a Senhor Presidente. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, www.youtube.com/Estado de Direito ou www.vimeo.com/Carmela Gruni. Vamos esperar o Zoom. Me avisa quando tiver. Alô? Tá, faz a introdução, né? Faz a chamada? Obrigada, Zunca, Alexandre Lemos, Anderson Moreira, Graça Garcia, Norma Souza. Obrigada.
Vou passar agora a palavra para o Ricardo começar, professor Ricardo Aroni. E vamos lá, eu quero saber o que vocês acham dessa composição aí do Negritude. Bom, tem algumas reposições até, que eu acho que deveriam ser alguns upgrades. Estamos na época digital, tinha que ter feito alguns upgrades de letra aqui, né? Por quê? Porque a partir do Lula se desloca um pouco essa afetação da imagem do presidente como uma figura que se distancia do povo, né? Sem dúvida, podemos falar que o Negritude Júnior tem um ar popular, mas sem dúvida o Lula é mais popular do que qualquer terno Armani do Negritude Júnior, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tanto quanto também é mais popular que o Ronaldinho Gaúcho, tanto quanto, para citar, né, como coautor lá do Arlindo. Agora, quanto às instituições, isso é outra coisa, né? Então, nesse ponto, acho que talvez poderíamos romper com esse personalismo de identificar a figura do presidente, né? Mas a questão do poder executivo, né, o fechar de olhos do poder executivo, né, vemos aqui toda uma perspectiva de redução nossa no PIB, portanto, no quanto o Brasil vai crescer economicamente, e isso, uma leitura, por mais escola de Chicago que seja, essa minha primeira aproximação, que eu não sou tão economicista, assim, muito pelo contrário, minha visão é muito mais de esquerda, mas sem dúvida o crescimento econômico de um país se dá a partir do PIB, né? Que a previsão das próprias metas do Brasil sofreu uma drástica redução em todos os setores. Não obstante, a arrecadação recorde nós tivemos de impostos. Isso é um contrassenso, né? Como assim? Então, o Brasil está captando muito, gastando mal, né? Estamos com um problema de gatilho inflacionário e não requalificação de dólar. Ou seja, o Brasil está, no âmbito dos seus setores públicos, gastando mal o seu dinheiro. Não se preocupe, quando eu marcar passo dá problema. Mas então, esses paradoxos, né, nós ainda encontramos efetivamente no modelo brasileiro, né? A nossa administração pública é efetivamente muito ruim no âmbito da sua qualidade, né? Porém, o avanço que o Brasil deu num espaço de democracia, né, alimentou outros ares no que diz respeito à própria perspectiva de governo do Brasil, né? Isso não é um privilégio. Eu marquei aquela hora assim, a partir do Lula, não dá, porque no âmbito da questão da ascensão social dele, né, o Lula, da onde veio, mas não estou identificando a esse movimento a um governo separado. Muito pelo contrário, o processo começa lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, começa no governo Topetudo, né, no governo do Itamar Franco, né, e, portanto, em alguma medida, no governo Collor. E lembrem-se que o Itamar era o vice do Collor, que entra com o vídeo, né? Então, só para ver assim, não há heróis nessa figura, como também não há bandidos, né? Nós temos aqui um movimento onde há um interesse comum de todos, enquanto Brasil. Agora, independente disso, a eficácia da nossa administração pública é sofrível, né? Nós gastamos com custeio e não gastamos com infraestrutura, né? Ou seja, nós gastamos com a máquina pública, com a mantença da máquina pública, não gastamos com estrada, com porto, com educação, né? Enfim, com meios de solidificação da economia, né? Com projetos que não sejam de criar rede social, né? Que efetivamente não impulsiona ninguém para outros patamares. Por exemplo, o Fome Zero é uma rede de miserabilidade. Não tira ninguém da miséria, faz com que não morra de fome. Mas aquilo não vai retirá-lo, né, de uma condição social para uma condição social diferente, né? Bolsa Família é complicado. O próprio projeto que nós temos hoje de inclusão social a partir do ensino
né? Ele fica muito bonito no discurso. Agora, 76% da absorção das pessoas carentes não estão nas universidades federais. As universidades federais ainda preparam a elite do país, né? Com alguns setores do ensino privado. Agora, 76% dos alunos de terceiro grau com carência financeira estão no ensino privado, não estão no ensino público, né? O que é um paradoxo. Então, eu tenho todo aquele discurso do aluno que vem do ensino público de primeiro e segundo grau, que é extremamente problemático. Se hoje a gente tem um problema no nível superior, na formação, ele é um problema herdado, né? É muito complexo eu falar de teoria dos contratos com alunos que não sabem o que é a Revolução Industrial, né? Isso é uma coisa, né? Então nós estamos falando de cultura geral, né? Não há, né? Então, né? E isso não é uma questão da universidade, mas é uma questão que acaba sendo delegada. Como vocês estão vendo, quais são os problemas? Gestão. Não é uma identidade a questão do acesso, mas é a questão da qualidade da própria gestão pública, não é? Enfim, né? Eu acho que tem muito para caminhar. Então, acho interessante, né, a letra, mas talvez devesse mirar numa presidência, né, num Estado, mas não alguém, né? Talvez isso traga ainda aquele lado brasileiro nosso, latino-americano, que é um pouquinho da herança populista, né, que a gente carregou do Getúlio, os argentinos muito mais com Perón, os venezuelanos carregam até hoje, sabe lá ainda por quanto tempo com o chavismo, que é de identificar um messianismo, assim, como se tivesse um Messias, alguém viesse nos salvar. Meus queridos, a má notícia é: começou a chover e não existe Arca de Noé. Portanto, se nós não nadarmos, né, vai fazer água. Né? Ninguém fará por nós. Né? Não adianta nós termos uma estrutura de boas instituições se quem sistematiza essas instituições são homens. Né? Não adianta nós termos leis maravilhosas se quem sistematiza o sistema é o intérprete. Ou seja, uma sociedade medíocre vai legar um Supremo Tribunal Federal medíocre, vai legar uma presidência da República medíocre, né? Então, é nesse âmbito que eu acho que hoje é o grande desafio do Brasil. Mais do que pensar o espaço democrático de ascensão, aonde um dia nós poderíamos pensar nunca um negro, uma mulher, um operário vai chegar a um cargo de representação, a uma presidência da República, esse já não é mais o nosso problema, né? Mas a questão é com qual formação, como, né? Com qual medida e em qual paradigma, né? Eu acho que essa é a grande chave. E até essa questão que o professor falou, talvez a intenção do autor, né, do grupo, foi justamente ver a visão do presidente como Estado, né? Será que ele provavelmente, né, a gente fica supondo, porque também a gente não está com eles aqui. Mas eu acho, é aquilo que eu falava da metafísica da presença. Acho que a gente tem que se libertar muito da visão do autor. Gada mesmo nos manda. Quem lê, reescreve, né? Então imagina assim, a gente estivesse falando de legislação, então para a gente entender o sentido da lei, nós íamos chamar o tiririca. Sim, eu entendo, Ricardo, mas o que eu digo assim, o sentido da letra também traz essa questão da própria ausência de mecanismos de participação social e de ouvir a voz daqueles que não têm, né? Então, se ele está ouvindo agora a voz dele ali, né? Se ele parou para ouvir agora, daqui a pouco essa música foi feita para o presidente mesmo ouvir, que seja pelo menos agora, você escute pelo menos agora, né? Talvez tenha sido uma dessas intenções, né? De que hoje nós não temos, como o professor falou, um ensino que seja acessível a todos. Hoje aqui, nós agora estamos aqui fazendo a diferença de estar levando o ensino do direito, né? Com os músicos, com o samba. Então, realmente, assim, a minha contribuição ainda nesse trecho é só para dizer que a música realmente
traz essa questão da ausência de mecanismos de participação. No meu entendimento, acho que é uma tentativa de conquistar um espaço, né? Adelmo, estamos... Senhores, agora sem microfone mesmo. Agora observem uma coisa. Pelo lado que o professor Aroni apanhou, a colocação da letra, da poesia e da musicalidade propriamente dita, estendendo a este Brasil. De repente alguém poderá dizer que é opinião muito pessoal. E é. Eu acho que condições nós temos, povo nós temos, inteligência nós temos tudo. Nós não temos administração, quer municipal, quer estadual, quer federal. Por quê? Não, por favor, não estou visando qualquer espécie de partido político. Apolítico agora, completamente. Nós somos os responsáveis. E isso aqui é o retrato, me perdoe, entre aspas, mas a nossa burrice. Porque as pessoas um pouco menos esclarecidas, uma vez receberam, lembro do programa da Globo, Sai de Baixo, que tinha o Caco Antibes, que odiava a pobre, porque pobre adora fazer puxadinho, comer cajuzinhos e não sei o que em aniversário. É a realidade do Brasil, gente. A realidade do Brasil. Nós ganhamos, em troca do nosso voto, 500 tijolos para fazer o murinho lá na frente. Mas depois nós precisamos de 300 telhas para fazer o puxadinho. Só que na época de 2 em 2 anos tem eleições, nós vamos lá nos pré-candidatos ou nos candidatos. Tu me consegue? A minha família toda vota em ti. A família dele tem 30. Não interessa dar 300 telhas? Claro que sim, são 30 votos. Dá as telhas. Aquela obrigação fica pro resto da vida. Até que o temporal... O senhor presidente, da semana passada, quem viu? A nossa cidade, de tanta água, quase sumiu. Tem que dar uma enchente para derrubar aquilo lá, para voltar lá, para continuar votando no cara. Agora, meus senhores, a administração. É que nós não sabemos quem nós colocamos lá. Aí alguém vai chegar e vai dizer para mim, Adelmo, mas por favor, tira A e bota B, troca a mosca. E é verdade. É difícil da gente conseguir detectar. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre hoje divulgou a aprovação por 26 a 24 votos a criação de uma secretaria que vai tratar dos cuidados com os animais em Porto Alegre. Só que essa já existe, a Secretaria do Meio Ambiente, já existe outras secretarias, já existe ONGs, já existe a Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, tem uma verba lá, coloquem algumas pessoas especializadas lá e façam com que a coisa ande. Não, vamos criar 22 CCs. São 22 cargos. 1.200.000 é a verba projetada para ser gasta. Ano. É a verba projetada para ser gasta. Aqui, nas nossas barbas, gente. Aqui do lado, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Congresso Nacional, a semana passada, alardeou aos 4 cantos. Gastaram, parece que 1 bi para criar o relógio ponto digital. Semana retrasada, a semana passada tiraram de circulação, que não vai funcionar, porque a dona Carmela, por ser... A oposição bate ponto. A oposição bate ponto, então, pelo menos, porque o resto não precisa bater ponto. Então não tem o porquê
Mas, gente, parem para pra... o relógio ponto, eram 890 funcionários que eram liberados no Senado, no Congresso Nacional de bater ponto. Depois do ponto são 1.700 que estão liberados de bater ponto. Entenderam? Nem eu. Uma casa com 513 deputados na Câmara e com 81 senadores no Senado, mais de 6.000 funcionários. Me poupem, gente. Aí, no posto de saúde, não tinha ninguém para atender a pobre moça que estava para ganhar nenê. Não vai ter nunca. Nós gastamos e não sabemos gastar. Aí alguém vai dizer, ah, mas por favor, Adão, tu vai dizer que o Luiz Inácio, Excelência, o Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu lá do sindicato, dos metalúrgicos, lá da torneiro mecânico, tu tá baixando o pau nele só porque ele... Gente, não é a crítica destrutiva. Vamos parar para analisar. Enquanto a oposição queimou permanentemente todo e qualquer governo que existiu. Porque viajavam demais. Quem mais viajou nesse Brasil? Ele. Pega os jornais de ontem. Os gastos com publicidade, autopropaganda. Ele conseguiu bater todos os recordes. Voltou todo mensaleiro, voltou Palocci, Zé Dirceu. Voltou todo mundo. Então, gente, nós povo, nós temos que tomar na cabeça. Não podemos mais querer passar por anjinho, por santinho. Nós somos burros mesmo. Então a nossa função, adianta nós olharmos para isso aqui. Agora que bom que a Carmela, por exemplo, abriu um espaço, cujo espaço nos coloca poetas, musicistas, pensadores, filósofos, professores, enfim, intelectuais, não intelectuais, jornalistas, funcionários públicos, coloca todo mundo para pensar. E isso aqui, tomara que nos abra um pouco a mente e que nós saibamos o que nós vamos fazer. Dentre todas as circunstâncias, a atualidade dentro da letra, com exceção de uma frase aqui, aliás, um verso, que está desatualizado. A mãe só tem 15 e o pai foi preso na boca. E nas faculdades o crack é a nova onda. Já era, não é mais. Final da semana passada, o óxio foi descoberto no Brasil. Óxio. Por onde? Pela orelha. É uma resina da sobra, não sei o que, da cocaína. E que é uma coisa, o óxio custa de 2 a 5 reais a... Eu tenho um vício parecido com isso, mas é muito melhor. O meu é ócio. Adoro ócio. Então, gente, o desespero já da polícia, o DENAT de São Paulo, porque lá já apareceu. Aqui no Sul ainda não chegou. Isso é coisa da semana passada, mas que foi difundida ontem. Mais uma semaninha está aqui. Lógico, está chegando. Então, gente, a desatualização, a cada dia surge algo novo. Deprimente, claro. Pelo outro lado. Agora nós paramos para pensar, os culpados somos nós? Será que nós não elegemos alguém? Nós não pagamos nossos impostos? Nós não cumprimos com o nosso dever? Nós não cumprimos as nossas obrigações? Enfim, para botar alguém a governar e a administrar e nos proporcionar a segurança, saúde, educação, essas coisas todas? Sim. Quer em nível municipal, quer em nível estadual, quer em nível federal. Ontem de manhã, quem assistiu o jornal do SBT, a primeira capital do estado aqui, pintou como manchete, via mão. Diz que o chefe do governo municipal está envolvido em problema de licitação, não sei o que, aonde 92 mil reais foi do espaço. Gente,
A culpa é de quem? Deles não. Sua não. Minha também não. Mas nós paramos para pensar, nós estamos eternamente devendo obrigações. E quem, que nem dentro da letra que o Leandro compôs, que mora lá na Lua, que não quer mais ir para a Lua, mas que mora no Beco 23, no Beco 0 da Rua 20, na Rua 0 do Beco 23, paremos para pensar se nós, não é obrigação nossa, comparecer nessas comunidades e mostrar a realidade para as pessoas. Primeiro, elas não têm nível social e cultural para atingir, porque tem gente lá que mal e porcamente conseguiu cursar o segundo e terceiro ano do ensino fundamental e parte para aquela, eu tenho que trabalhar, que é para ajudar em casa. E naquela culturinha vai ficar. Qual é o nível? Vai adquirir com a faculdade da vida. E tu nota quando eles se comunicam, que eles conseguem falar qualquer coisa com 3 palavras. Né? E aí, não sei o que tu achou assim? Mas ou então qual que é teu? Só. Tri. Legal, tri. Eu não falaram seu língua. O senhor, só para concluir, os senhores me perdoem, do ponto de vista meu. Eu, como convivo muito com a comunidade carnavalesca e sou autor, já esse ano fui campeão de novo, tetracampeão pela tribo carnavalesca dos Comanches, como autor de tema enredo. Hein? Não, mas agora eu já fiquei. Agora eu já sou tetra. Então, você tem que me exibir, né? Então, mais um ano campeão. Além disso, dentro das circunstâncias, convivo nas escolas de samba. Está ali meu presidente, Silvio Aquino, presidente da Associação de Jurados de Carnaval e Eventos Populares, da qual eu faço parte desde a fundação, ajudamos a fundar aquela entidade. Gente, por incrível que pareça, mas por incrível que pareça, lá a gente vive um mundo. Mas o povo do carnaval mistura alhos com bugalhos, porque necessita, às vezes, a recompensa financeira. Eu tenho respeito por toda e qualquer manifestação cultural, artística e assim por diante. Tenho respeito. E, de repente, eu não sei fazer. Se eu não sei fazer, eu tenho que respeitar quem faz. Mas não me venha me empurrar a goela abaixo os funkeiros, por exemplo. Um baile funk com aquelas letras de música funk. Respeito, posso respeitar. Mas não me põe no bolo. Me deixa. Me inclui fora desta. Olha o Antônio. Me inclua fora dessa. Porque é uma apologia, pobre da nossa juventude atual. Pobre da nova geração que houve. Mas tu viu que isso emergiu e alcançou a política, né? Claro, porque agora vocês viram o Joaquim Roriço, tudo que aconteceu, ele não podia concorrer mais e ele botou a mulher, né? Ou seja, ele inventou na política a mulher laranja. Já tem mulher melancia, tem mulher pera, tem na política também mulher laranja. Mulher laranja. Então, dentro dessa circunstância, por favor, eu gosto do samba, não sou sambista não. Porque aquele negócio, branco sambuno é meio duro, né? A gente falta mas o ouvido não falta. A gente sabe quando tá e quando não tá. Segundo, se eu vou a uma quadra de uma escola de samba, ela já tem um nome desse tamanho: Sociedade Cultural Recreativa Beneficente Imperadores do Samba, digamos. Ela é sociedade, ela é cultural, ela é recreativa, ela é beneficente, ela é tudo isso. Por quê? Quiseram uma vez se utilizar da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, ou a Lei Rouanet. Não fizeram nada disso até hoje. Só que eu vou para uma quadra de uma escola de samba. Quando eu chego lá, gente,
funk, mais funk, funk, e dele funk, a noite inteira funk. Mas vem cá, eu paguei até o ingresso pra ouvir um samba de mesa, um samba de roda, um samba de raiz. Sabe a conclusão, né? É velho. Também. Desde ontem. Mas, claro. Mas eu paguei pra assistir e ouvir um samba. Eu chego lá, é funk. Ouçam. Eu tenho um guri que curte tais de Racionais. Meu Deus. O homem na estrada. Meu Deus. Podia ser Justin Bieber. Meu Deus. Cada letra que até Deus duvida. Que pena que essas letras não passaram pelo período da ditadura militar vitoriosa, que eles diziam, e que agora está sendo repetido aí no SBT, na novela às 10h30 da noite, Amor e Revolução. Pensem nisso e observem se nós não temos que passar estas situações aqui adiante, e se nós não temos que fazer colocações a B, a C, até a Y e Z, para tentar mostrar a alguém que, na pior das hipóteses, porra, não venda seu voto. Segundo lugar, saiba quem escolher. Ou, terceiro lugar, entre a cruz e a espada, vote no menos ruim, porque bom não vai achar. Era isso que eu tinha para colocar. Mas tem um gancho aqui fantástico no que o Adão colocou, culturalmente falando, né? A questão de resgatar o próprio samba na comunidade raiz. Porque o que quer dizer? Quando os filhos da Carmela estiverem aqui organizando esse evento, já pensou se o comentário de letras tiver que dizer qual é o sentido de creu, aí, meus caras, nós vamos ter que ser criativos. Não, mas eu quero, assim, agradecer, a gente vai fazer a última interpretação e dizer, assim, que realmente, infelizmente, como tinha, por exemplo, o rap das armas, que foram ainda raps de protesto, funk de protesto, funk de protesto, né, que foi o que ele fala, metralhador, a R15, e daí ele começa a falar qual é que era, né? Fantástica. Então, no axé, então, então assim, o que a gente vê é que o funk foi seguindo um caminho, e eu conheço o pessoal da Associação dos Amigos do Funk, lá, APA Funk, e que foram diferentes, foram em diferentes segmentos. Eles foram pro lado que vai para apelo sexual e não vai para o lado, ou senão, como fazem, como muitos têm feito também, falando sobre como é que é o complexo do alemão, e ele retrata lá, e já foram presos por estarem fazendo apologia ao crime. Mas a gente também tem que pensar assim, eles estão retratando uma realidade que eles estão vivendo. Se a música está pobre, o funk tá pobre, nós estamos, não é assim que eu digo, nós como sociedade, e esse povo que está construindo isso, e que ouve e que vai na escola de samba, não como a Delma, mas que vai lá para assistir o funk, também está precisando rever aquilo que tem que ser produzido, né? Rever não, né? Ver, na verdade, tem uma produção cultural. Não, né? e rever. Talvez a inteligência de um Bezerra da Silva que diz, vou apertar, mas não vou acender agora, e não vai preso. Exatamente, mas eu acho que assim, rever, porque nós temos coisas, músicos, artistas, né, que estão aqui, a Cara Black, a Zamba Bem, que estão aqui fazendo um trabalho Brilho da Lata, enfim, várias bandas gaúchas, Cocada Preta, que estão fazendo um trabalho, uma produção cultural que trabalha mesmo esse sentimento de pertencimento social de onde se mora, e não se falando de que vai descer até o chão, eu vou ser a feiticeira de não sei o quê. Enfim, eu acho que a gente tem que tentar extrair o que é de bom e refletir. Quem está na internet, e o pessoal da APA Funk, com todo respeito, eu admiro muito o trabalho deles, só acho que a gente tem que ver esse negócio da apologia ao sexo, né? Que eu acho que a banalização hoje do que é do limite do prazer, a gente já está extremamente para lá de Bagdá. Mas Marcela, me parece, a Carmela, me parece uma coisa. A gente está tão envolvido em política que tu lembrou da Marcela Temer.
Se nós vamos querer produzir uma festa funk, não faça num dia de ensaio de uma escola de samba que ensaio de samba. Então faça uma festa funk. É isso aí. Se reúne com os seus, faça a festa que quiser, não tem problema nenhum. Agora, tá aqui um pouco. Vocês pararam para pensar, fazer um funk dentro do CTG, o Centro de Tradições Gaúchas? Primeiro, que o MTG já não iria permitir. Segundo, não é o local adequado. Assim como no CTG não é o local para fazer uma festa funk, a quadra da escola de samba também não é. Lá é local de samba. Só que as entidades carnavalescas, as escolas de samba propriamente dito, estão com aquela filosofia. Se não trouxermos o jovem, não tem arrecadação. Então precisamos mesclar. Botar um pouco de funk, bota um pouco de samba, bota um pouco de reggae, bota um pouco de pai de pato, mistura, faz uma salada de fruta para ver se dá dinheiro. E as tradições de uma autêntica roda de samba? E o lado cultural se preserva? Se deteriora tudo. É o que a gente... Mas tem um documentário que é O Samba que Mora em Mim, e uma das conclusões que se apresenta é justamente esse espaço que o funk tomou dentro da sociedade e que hoje se escuta samba, e isso é o filme que está dizendo, documentário, que hoje se escuta samba na época de carnaval, se vai e roda-se. O movimento do samba acontece mais. Isso, na minha modéstia, eu não quero trancar mais, mas eu acho que tem que ser colocado, é uma questão cultural. Né? Se tu tivesse uma juventude que vai trabalhar com produção cultural contemporânea no morro, tem que conhecer Ginga, Noel, enfim, a Dona Irã, tem que conhecer a base. Desde o samba de roda, o samba matriz mesmo, até o próprio desenvolvimento paulista desse samba. Né? Que eu não estou falando de pagode de blazer, né? Claro, estou falando de samba de break, estou falando, né? Não, eu acho que eu tenho toda a razão. E eu quero agradecer e assim pedir a compreensão das intervenções, mas a gente sempre que pode. E a ideia é tentar vocês também estarem contribuindo, dando a Norma ia falar, ela disse que não, mas o que é o não? Pode ou não pode fazer, na tua opinião, fazer funk? Dentro da escola de samba? Porque eu acho que tem ali um público que é, como em qualquer lugar lá, né? Transita um pouco entre o samba, o pagode, o funk, e isso não está distinto, né? Quem é que gosta do quê, exclusivamente do quê. Então acho que essa flexibilidade é o gosto, assim, né? Sofre influências também, a gente tem influências. Eu acho que a maior parte do tempo a gente gosta, vamos dizer assim, simplesmente, às vezes gosta do som ou de qualquer tipo de som, mas não gosta de tudo naquele estilo, né? Eu tenho algumas coisas que eu não gosto, mas... Não, mas não é a questão, não é a questão do espaço. O que eu acho que é isso. Não tem procuração aqui do Adão, mas o que o Adão diz é que são movimentos que chegam em detrimento de outros. Ocupam espaços em detrimento de outro espaço. Que é para ser cultural, que é para ser um espaço de algo determinado que não se transfere para um outro espaço, só perde o lugar. Vocês observem uma coisa. E convenhamos, né? Eu não consigo imaginar a Mangueira fazendo uma grande homenagem a James Brown. E pelo amor de Deus, maravilhoso. Né? Em relação ao pagode, o que acontece, por exemplo, numa comunidade, né, e com a juventude, da forma como vocês estão colocando, eu imaginei isso. Imaginei o samba, imaginei o pagode, imaginei o funk e outras tantas sons que acabam rolando. Né? Mas eu acho que isso, não é por isso que o samba vai morrer. Não deixa o samba. Agora, a Carmela, por exemplo, criou esse espaço aqui. Samba no pé e direito na cabeça. Samba e direito. Aquelas se cercou de advogados, como ela também. Por quê? Pararam para pensar se amanhã os senhores vêm para cá, quais serão os sambas que nós vamos ouvir? Chega aqui. O funk pega firme.
Então vem cá, é funk no pé e direito na cabeça ou é samba no pé? Eu venho pra ouvir o quê? Isto é que eu me refiro, que eu também vou à escola de samba. Se o nome da escola não é escola de funk, é escola de samba. Se eu vou à escola de samba, será que eu quero ouvir funk? Outra. Nós, tá lá, presidente da Associação de Jurados. Eu como jurado também, muitos Qual anos é a por sua aí. opinião, Silvio Aquino? Eu estava conversando até assim, nós como Jorge, estava falando, por exemplo, às quarta-feiras, vou dar o exemplo, Imperador, é o grande ensaio dele. Pô, aí chego lá, é funk, é como o programa do Cláudio Brito, os caras andaram falando, que eles estão fazendo funk nos dias dos grandes ensaios. O pessoal está deixando de ir. Está deixando de ir. Já pode deixar com o que está acontecendo. Eu sou do tempo do carnaval, e de quinta a sexta, sábado, era o ensaio em todas as quadras, tinha público. E samba enredo, né? E samba enredo. E samba, mais samba, e samba, e samba. É que tem umas certas pessoas que eu estou conversando assim com eles. Né? O carnaval nosso aqui, quando era a Rádio Princesa, antes da Gaúcha assumir agora, a Princesa lançava o carnaval lá na Rua João Pés, né? O bar embaixo do Teatro da Independência, Teatro da OSPA ali, tinha um bar aí, o Jacques Machado, antes dele assumir a Imperatriz, ele falou comigo, Silvio, tu te dá com o pessoal da Praiana? Eu disse, não, me dou bem. Pô, conversa com eles que eu tinha vontade de assumir a Praiana. Aí conversei com eles, o pessoal da Praiana, não, ele não é sócio, perderam o espaço, já pensaram ali, a Praiana está morta, já praticamente. Já pensou ele assumindo ali, piscina, fazendo altos e baixos ali, um bar ali, com frente com o pôr do sol. Aí que ele assumiu a Imperatriz, fizeram piscina, tá lá a Imperatriz e a Praiana está ali. Silvio, a gente pode fazer mais uma interpretação? Então vamos fazer a última interpretação. Eu sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas é uma música que a Graça se empenhou. E Silvio, obrigada pela... Silvio Aquino e o Silvio Leal, os dois, muito obrigada pela participação. E vamos fazer então. Agora nós temos para encerrar, e a gente faz os comentários. Dedicado aos Silvios. Dedicada a todos os Silvios da Graça e da Sou compositora. Acústico vai ser. Vamos lá. Samba. Tá certo? Gente, eu vim aqui contar uma coisa pra vocês. Mas só vou pedir assim, ó. Não espalhem, por favor. E nem vocês aí do outro lado da telinha. Mas esta senhorita aqui... Maravilhosa! Uau! Gamou! Por esse neguinho aqui, ó. Que é tudo de bom. Um pedaço de mau caminho. E que além de tudo, gente, ele é compositor. Cuidado que essa hora é proibir essas coisas na internet. Neguinho gostou da filha da madame, que nós chamamos de Sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem mole pra casar. A madame tem preconceito de cor, mas não pode evitar esse amor. A senhorita foi morar lá na colina com o neguinho.
tem os microfones no meio, aqui na frente. E já vamos fazer o último comentário. Vamos registrar esse momento aqui histórico, né? E que vai marcar, e já está marcando a história do direito brasileiro. Com certeza. Leandro? Leandro Rosa. Leandro vem, mano. Participação especial. Será que pega todo mundo? Pega sim. Se não, vamos fazer assim, vamos fazer mais pra cá só. Graça, baixa aí comigo aí. Vamos juntar Mas mais. eu sou baixinha. Eu juntou mais aí, tá saindo agora. Cadê o Zuca? Junta. Cadê? Tá aparecendo todo mundo aí? Tá. Aí, vai. Mantém, flexão. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, vamos fazer. Obrigada a você. Quero só pegar um comentário dos dois, antes da gente encerrar. E agradecer todo mundo que está aqui. 5 minutinhos para cada um e a gente encerra. Só para fazer esse. Só para fazer um fechamento sobre essa música. E daí a gente já encerra, que a gente já ultrapassou nosso limite aqui de horário. Obrigada pelos dois terem assumido esse compromisso hoje comigo. Adelmo. Carmela, querida, por favor, Noel deve estar se revirando no topo. Com certeza, por uma razão. Leandro, é verdade ou não é? Compositor, quando compõe, não admite que outro vá lá e risque isso, que eu troque a frase, né? E aqui foi trocada a palavra dinheiro por money. Money até americanizado ficou. É dinheiro mesmo, não é money. É dinheiro mesmo. A senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro para gastar. Tiro dado já com deitado. É bem brasileiro mesmo. Então não dá para botar money aqui. A gente até sabe que money em inglês é dinheiro, mas o compositor Noel Rosa, para aí, por favor. Então, Carmelinha, não podemos mexer na letra, a não ser que, já pedi licença, a quem? Entende? Segundo, que esta letra retrata o que é aquilo que o professor Aroni acabaram de falar, na aristocracia da época da República Café com Leite. O que é a corte e o que é a plebe. Não vamos longe. Não está por em Londres agora. Olha, o príncipe da Inglaterra que vai casar com a plebeia. E, no entanto, eu não sei se os plebeus estão felizes ou se a corte está feliz por descer e se popularizar. Não sei. Agora, o que eu sei é que cada um de nós aqui, olha, pode casar 10 vezes. Não dá mídia nenhuma. E não vende anel, não vende bottom, não vende porcaria nenhuma. Porque o príncipe. Casamento, coisa que todo mundo faz. Meu Deus do céu. Até camisinha, preservativo. Entende? Tudo para faturar em cima do príncipe. Tem licença, tia. Então, isso aqui vem demonstrar exatamente o preconceito que ainda... nós dizemos, foi criada em 1872, foi criada a lei do ventre livre. Depois, em 1874, foi criada a lei do sexagenário. Depois, em 1888, foi criada a Lei Áurea, com o intuito de acabar com a tal de discriminação racial. Mas, gente, mas que Brasil é esse? Realmente, que Brasil é esse? Discriminação racial é tudo que não existe no Brasil. Mas não existe mesmo. Agora, infelizmente, o inferno que ainda existe é a discriminação de cor, não de raça. Alemão é raça, japonês é raça, indiano é raça, judeu é raça. E quem é que tem alguma discriminação? Porque a tez deles é branca.
Não tem problema nenhum. Agora, se deparou o café com leite branco com preto, opa, a discriminação está aí. Só que nós, brasileiros, temos a concepção, nós somos racistas, não gosto de negro. Gente, então não é racismo. Racismo mesmo não existe. Existe a discriminação de cor. Acho que fui mais ou menos claro em se tratando do problema. Vamos saber distinguir alhos de bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a senhorita, olha quem se apaixonou pelo neguinho. Mas só porque o neguinho não tem dinheiro para gastar, os pais não aceitam. A sociedade não aceita. Ninguém admite. Quer dizer, então, amor que se dane. Que se dane. O que vale é amor. Que, aliás, me perdoe, mas tem muitas menininhas por aí. E muitas. Que elas amam de verdade e de paixão. Até casam com o jogador de futebol, descasam 3 semanas depois, não tem problema nenhum. Mas tá assinado, vai pagar a pensão alimentícia. Agora eu fiz meu pé de meia. E quando põe barriga? Quando põe? Porque às vezes nem isso. Porque ele, a maior parte do tempo, fica na concentração, não tem nem tempo. Entende? Mas a pensão alimentícia, casou, paga. E nós temos exemplos e exemplos e exemplos. Esta, exatamente, é o retrato. Muito bom. Eu teria tanto para dizer aqui que eu prefiro não dizer. Então, o melhor que eu tenho a fazer é falar uma história do Noel. Tá? Então, todo mundo aqui conhece, sabe quem é Noel Rosa. Né? E sabe, conhece no mínimo por aquele seu perfil do Sem Queixo, né? O quanto ele era uma figura feia. Né? Noel Rosa era muito feio, né? Principalmente porque ele não tinha o queixo, aquele queixo quebrado para dentro, que era por causa no parto dele, foi tirado com fórceps, que pegou por baixo da cabeça e, portanto, deu aquele rosto. Mas ele era aquele talento, que todos vocês conhecem, um homem encantado pela noite, né? Como pelos perfis aqui que já falaram, parece que quase todos aqui também são. Mas filho único de classe média, de uma família tradicional tijucana, né, do Rio, que, portanto, numa época em que artista, homem era vagabundo, mulher era prostituta, a última coisa que queriam era que Noel fosse viver da música. Né? E Noel Rosa chegou a ser funcionário dos Correios e Telégrafos, funcionário concursado. Noel foi telegrafista. Né? Nós pegamos a época. Né? Eu não. Os telégrafos. É que eu sou mais velho que o Adel. Sim, eu me lembro, eu advogando no interior, receber procuração por telex, de ter no meu. Batidinha aquela. Da batidinha, tac. E na época que os Correios e Telégrafos eram Correios e Telégrafos mesmo. Né? E até pouco tempo atrás, não lembro se nós fôssemos umas múmias embalsamadas aqui. Porque no começo dos anos 90, gente, não existia celular, não tinha nada disso, tinha telex, né? Os orelhões já não funcionavam naquela época, mas enfim. Né? E o Noel Rosa, então, chegou a trabalhar alguns anos nos Correios, e é óbvio que não ficou, né? Não era um homem para isso, não chegou. Mas sempre com aquela figura horrorosa, né? Fisicamente dele, né? Aquela cara muito feia, estranha, pacas. Um belo dia vai ele nos Correios e Telégrafos, depois, para mandar uma carta. Então tu selava lá a carta, né? A gente ia nos Correios mandar carta, comprava selo, né? Pois também hoje em dia é uma coisa exótica, tu manda e-mail, né? Bom, daí chega ele lá, estão os dois funcionários atrás do balcão lá na mesa, ele chega para mandar uma carta, diz o que quer, um se levanta para atender, o outro fica sentado no balcão, fica sentado na sua mesa, e o que vai atender ele no balcão olha para aquele homem estranho, esquisito, e bate para o outro. Né, na mesa, sabe? É assim. Fulano, olha só que homem horrível. Daí bate o outro da mesa, né? Senta, olha, né? Começa a bater aqui. É mesmo? Que cara mais feia, né? Daí bate o Noel do outro lado. Feio e telegrafista.
respondeu. Eu quero agradecer a presença dos professores e dizer que também que a mulher põe barriga, mas não põe sozinha, né? Vamos lembrar que o homem também faz porque quer e porque gosta. Então... Olha, tu me desculpa, a Luciana Gimenez, aquela menina engravida sozinha. E aproveita. E a inseminação? Mas não faz sem o produto. É partenogênese. Não faz sozinha, não é produção sozinha. Posso formular uma lembrança? Um convite, uma lembrança? Pode. Gente, não esqueçam. Sábado próximo é dia do Grande Pai, hein? Tá? 23, domingo 23, domingo 23, domingo 23. Aliás, mas não é domingo, é sábado. Mas domingo 24, a Igreja de São Jorge, a missa às 9 horas, a partir das 9, a procissão tradicional, é a segunda maior festa popular religiosa de Porto Alegre, primeira Navegante, segunda São Jorge. Dá uma dobradinha nos joelhos, lá pro grande guerreiro, não custa nada, fazer uns pedidinhos e uns agradecimentos. Não peçam só, agradeçam também, tá? E de repente, olha, tem uma espada para abrir caminho aí. E o amigo de vocês aqui vai estar lá pelo 9º, 10º ano consecutivo, fazendo aquela animação de microfone, aquelas coisas todas lá. Estamos por lá. Quero ter o prazer de recebê-los também, lá na cabine, tá? Vou estar lá também. Beleza. Muito obrigada a todos pela presença e até o próximo Samba no Pé. Boa noite. Obrigada. Valeu. Obrigada.